Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e, assim, comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Pai querido, antes de iniciarmos este estudo, nós queremos abrir o coração diante da Tua presença com sinceridade. Muitas vezes oramos, esperamos, choramos e não entendemos o Teu silêncio. Em alguns momentos a nossa fé se enfraquece, as nossas emoções se confundem e começamos a pensar que o Senhor está distante. Mas nesta hora pedimos, prepara a nossa mente e o nosso coração para compreender que os teus caminhos são maiores do que os nossos. Livra-nos de uma fé superficial, baseada apenas em respostas rápidas ou emoções passageiras. Ensina-nos a confiar mesmo quando não enxergamos imediatamente aquilo que estamos pedindo. Que este estudo nos ajude a perceber que o Senhor continua trabalhando até nos períodos de espera. Também colocamos diante de Ti aqueles que estão cansados de orar pela mesma causa, os que carregam dores silenciosas,
os que lutam contra a ansiedade, o medo e o desânimo espiritual. Renova a esperança dessas vidas e mostra que nenhuma lágrima passa despercebida aos teus olhos. Que não tenhamos apenas palavras religiosas, mas um relacionamento verdadeiro contigo. Fala conosco nessa lição e transforma o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando a lição 7, que tem como título A Oração na Prática. Hoje é segunda-feira, 11 de maio. Tema para hoje: quando as orações parecem não serem respondidas. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, quem sabe há anos, e parece que Deus não ouve suas preces. A Bíblia nos diz: peçam e lhes será dado, em Mateus 7,7. E também, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, em 1 João 5, verso 14. Como você compreende essas promessas? A autora comenta que Ana é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. Vamos ler a história em 1 Samuel capítulo 1, versos 10 ao 17. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebo vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O texto fala das promessas, mas quase não destaca a tensão entre expectativa humana e vontade divina. Muita gente transforma a oração em fórmula automática e depois se frustra com Deus quando a resposta não vem como queria. A autora comenta que Ana é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. A princípio, parecia que Deus não responderia, mas ela perseverou e Deus atendeu, em seu tempo perfeito e segundo a sua vontade. Às vezes, a espera aprofunda a nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. É importante lembrar, irmãos, que nem toda a história termina como a de Ana. O perigo é ensinar que perseverança sempre produzirá exatamente o que pedimos. Às vezes, Deus muda primeiro o coração, não a circunstância. O Salmo 62, verso 8 diz: confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiar. Confiamos que ele realmente sabe o que é melhor, mesmo quando não temos uma resposta imediata? Cremos que no tempo e no modos perfeitos ele responderá? Derramar o coração significa honestidade diante de Deus, não religiosidade ensaiada. O texto sugere confiança, mas não enfatiza que confiar também inclui continuar buscando a Deus sem entender o silêncio. E quando eu falei religiosidade ensaiada, eu me refiro àquela postura em que a pessoa fala com Deus de maneira automática, calculada ou artificial, tentando parecer espiritual em vez de ser sincera. É a oração montada para soar bonita, correta ou aceitável, mas sem transparência real diante de Deus. Por exemplo, a pessoa está revoltada, mas na oração finge que está tudo bem. Ela está cheia de medo, mas só usa frases prontas. Ela está magoada, mas tenta parecer super espiritual. Ela repete a linguagem religiosa sem abrir o coração de verdade. O Salmo 62, verso 8 fala: derrame diante dele o seu coração. Derramar não é recitar protocolo,
é expor o que realmente existe ali. Davi fazia isso. Reclamava, chorava, perguntava até quando, confessava medo, demonstrava angústia, e Deus não rejeitou essa honestidade. O contraponto disso é a oração teatral que Jesus criticou no Evangelho de Mateus 6, verso 5. Gente preocupada com aparência espiritual mais do que com comunhão real. Agora, um cuidado importante. Sinceridade não significa irreverência. A Bíblia não incentiva desrespeito contra Deus, mas autenticidade diante dele. Em resumo, fé madura não é falar bonito com Deus, é falar verdadeiro. A autora comenta que, às vezes, as nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira que esperamos. E ela nos entrega 8 orientações que a Bíblia nos dá sobre isso. A primeira, busque a vontade de Deus, não a sua, conforme está em Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Também em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. A outra orientação, considere as suas motivações. Provérbios capítulo 16, verso 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Vamos conferir também Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Outra orientação dada pela Bíblia, pergunte se há um pecado acariciado. Vamos ver o que está em Salmo 66, verso 18. Se, no coração, eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Vamos ver também 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E ainda, Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A próxima orientação que a Bíblia nos dá, permaneça em Deus e em sua palavra. João 15, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Próxima orientação, ore com fé. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos ver também Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Outra orientação bíblica, examine se o seu coração está humilde ou orgulhoso. Vamos conferir o que está em Tiago capítulo 4, verso 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Outra orientação, persevere. 1 Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a penúltima orientação, perdoe os outros. Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. E por fim, lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Às vezes, a resposta dele, como ele disse a Paulo, é: a minha graça é suficiente para você. A autora termina declarando que um fator determinante na forma como reagimos ao que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Se o enxergamos como distante e desinteressado, o nosso relacionamento enfraquece. Nesses momentos, busque na Bíblia evidências do seu amor e cuidado por você, e ore para que a sua visão distorcida sobre ele se torne mais clara.
Irmãos, o maior perigo do silêncio de Deus é começar a interpretar o seu silêncio como abandono. Mas ausência de resposta imediata não significa ausência de cuidado. Vamos conferir agora os comentários de Ellen White para hoje? Naamã, o sírio, consultou o profeta de Deus sobre como poderia curar-se de uma doença repugnante, a lepra. Foi-lhe ordenado banhar-se 7 vezes no Jordão. Por que não seguiu imediatamente as instruções de Eliseu, o profeta de Deus? Por que se recusou a fazer o que o profeta havia ordenado? Em sua mortificação e decepção, ficou exaltado e, tomado de ira, recusou-se a seguir o humilde procedimento indicado pelo profeta de Deus. Eu pensava, disse ele, que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Seu servo disse: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Sim, aquele grande homem considerava ser abaixo de sua dignidade dirigir-se ao humilde rio Jordão e lavar-se. Os rios, por ele referidos e desejados, eram embelezados por árvores e bosques, e nesses bosques havia ídolos. Muitos faziam romaria a esses rios para adorar seus deuses ídolos, por isso nenhuma humildade lhe teria custado ir para lá. Mas era o seguir as específicas instruções do profeta que haveria de humilhar seu espírito arrogante e orgulhoso. A obediência voluntária traria o resultado desejado. Banhou-se e foi curado. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, Ele, que nos compreende melhor do que nós mesmos, se nega a permitir que procuremos de forma egoísta satisfazer nossa ambição. Ele pede que lhe submetamos muitas coisas, mas, ao fazer, não abandonamos senão o que nos impediria na marcha para o céu. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos. Como doador de todas as bênçãos, Deus requer certa porção de tudo quanto possuímos. Essa é uma providência para sustentar a pregação do Evangelho. Restituindo a Deus essa parte, testemunharemos nosso apreço por suas dádivas. Como podemos, pois, reivindicar suas bênçãos se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais se somos mordomos infiéis das terrenas? Pode ser que nisso esteja o segredo de orações não atendidas. Parábolas de Jesus, página 79. Mais claro impossível. Chegamos ao fim de mais um estudo e a lição de hoje deixa uma verdade importante. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor também trabalha no tempo da espera, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e nos ensinando a confiar além das circunstâncias. Que nessa semana você não desista de orar. Continue derramando o seu coração diante de Deus, mesmo quando as respostas parecem demoradas. O céu nunca ignora uma oração sincera. E se este estudo falou com você, deixe o seu comentário. Compartilhe com mais alguém e acompanhe os próximos estudos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua caminhada espiritual. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é
Salmo 62, verso